Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach, Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta dessa semana é, a força é física? E aí, como um exemplo de força física, a gente temos jatos aí que tem sido, ultimamente, muito atual, de rotina, mas está mudando isso. E a gente vai ver que a força é muito mais do que física. Precisa dessa força física, com certeza, porque o mundo entende isso, mas tem uma força muito maior do que essa, como a gente vai ver em seguida, e a nossa. Está no projeto Likutei Sichot, esse é o volume 28 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Balak, a Parashá que tem a profecia, que fala sobre Mashiach, sobre a redenção, nas palavras de um não-judeu, arqui-inimigo do povo, um profeta do nível, entre aspas, de Moshe Rabbeinu. Essa é a Sirá número 2 da Parashat Balak. A gente está no Sefer Bamidbar, no livro Bamidbar, no capítulo 23. Uma das profecias que o Bilam fala é que Merosh Tsurim, que das cabeças, dos topos de Tsurim, que são rochas, Areino, Migbaot, Ashureino, eu vou mostrar, e das colinas, etc, etc, que é um Am Levadad, que é um povo que fica sozinho. É assim que ele mora. E não é comparado com os outros povos. Urashi, sobre esse versículo 9, fala que são esses Rosh Tsurim, que Merosh Tsurim Areino, fala que eu tô vendo, o Bilam está vendo, desde o Rosh está ligado com o começo, a cabeça dos tempos, e no começo, as raízes deles, eu estou vendo que são Miusadim, tem a base, o fundamento, e que são fortes como uma rocha e como uma montanha, uma colina, que é através dos patriarcas e das matriarcas, baseado no Midrash Tanhumá. Então, Urashi, que é o Pshat, Pshutosh al-Mikra, a parte, o sentido literal, mais simples da Torá, aqui está usando uma Agadá. E ele geralmente usa Agadá ou um Midrash, uma história, uma metáfora, só quando tem dificuldade de entender o Pshat, a parte literal. Ou, consequentemente, que a Agadá, uma história, ajuda a entender e a ilustrar o sentido literal. A pergunta é, que o Rebbe traz, por que aqui Urashi traz um Midrash quando a maioria dos comentaristas não tem essa dificuldade de entender o que são esses Rosh Tsurim, essas cabeças das rochas. Os comentaristas explicam que, de acordo com o sentido literal, é difícil entender, porque é importante saber onde estava Bilam. Porque aqui está falando que o Bilam está dando essa profecia estando em cima de montanhas. Então, em princípio, é como se fosse um GPS mostrando qual é a localização, a geolocalização do Bilam. No sentido literal, por que agora aqui a Torá está mostrando aonde o Bilam se localiza? Qual é o meridiano, a latitude, longitude do Bilam? Então, eles explicam que quer dizer o Merosh Tsurim, que é uma parte dos louvores do Bilam para o povo judeu. Está explicando que não é só uma localização, ou não é uma localização, é falando uma parte da profecia que ele está dando bênção e está elogiando, está louvando o povo judeu. Mas no fundo não tem necessidade de explicar isso, pois depois que Bilam falou os primeiros louvores, que são esses e continuam um pouco, o Balak falou para ele, Vamer Balak el Bilam, e Balak falou para Bilam, Macita, o que você fez para mim? Eu te chamei para amaldiçoar e você acabou dando bênçãos. E aí depois fala, Vamer Balak, Balak fala para ele, vem para esse outro lugar, onde eu vou te mostrar,
e de lá você vai amaldiçoar o povo. E lá você não vai ver tudo. Você vê só uma parte. Kuló lotir-e. Você não vai ver todo o povo e vai dar essas bênçãos. Percebe-se então que Balaque entendeu que deu errado o que aconteceu, que ele acabou falando bênçãos, porque daquele lugar ele via tudo. Mas onde ele via tudo? Em princípio, Balaque o levou para um lugar onde via só parte. Porque está escrito depois, vai ir Baboker, vai cá, Balaque et Bilam, e Balaque pegou o Bilam, vai ler Bamot, e ele o fez subir, Bamot a Baal, esse lugar, vai a Nisham Kitseam, e viu de lá só uma parte. Então, da onde está escrito que ele via tudo? Porque Balaque falou depois que viu tudo. Então, o que Bilam falou não foi o GPS de onde estava, nem uma parte geográfica, mas uma introdução ao que está por falar, que foram bênçãos. A fonte do Rashi é o Midrash, como a gente falou, Tanhumá, que tem base em alguns versos que comparam os patriarcas como montanhas, como rochas, mas Rashi muda um pouco a linguagem para falar através dos patriarcas e matriarcas. Alidei, avot vem maot. E não esses são os patriarcas, esses são as matriarcas, falando sobre as montanhas e as colinas, as rochas e as montanhas. Além disso, porque não entendemos porque Rashi não traz provas comuns que rochas se referem aos patriarcas. Rashi prefere enfatizar que o povo está forte como as rochas, Hazakim, e colinas, e que os patriarcas e matriarcas são a cabeça das rochas, as raízes. Por que o Rashi faz isso? Saindo do sentido literal. Inclusive, a explicação está ligada porque o Bilam fala, vai sa machaló, vai ao mar. Ele falou metáforas e disse. Rashi, então, ele não explica. Porque está falando aqui metáforas. Que metáforas foi essa que o Bilam falou? Então, entende-se que é uma metáfora mesmo. Não precisa explicar que é uma metáfora, porque está escrito que são metáforas. Embora, na continuação, faça mais sentido falar em metáforas, mas o Rashi não traz metáforas. O Even Ezra traz. Quando fala o Passuk, Mimaná Afar Yaakov, quem contou a terra, o pó de Yaakov, o Even Ezra fala, por que fala de a terra, o pó de Yaakov? É porque é tão múltiplo, tão grande, tão abrangente como o pó da terra, como a terra que tem no mundo, que não dá para contar. Mas Rashi não explica assim, não explica que é no sentido de metáfora. Aqui o Rashi explica no sentido literal. Mimanar Afar Yaakov, Gomer, o Rashi explica que Targumó, como sentido literal, que é a tradução é literal, não é alegórica, fala de Idkia de Beit Yaakov. No primeiro comentário que o Rashi fala sobre esse Passuk, quem contou a terra de Yaakov, o Rashi explica que é se referindo à tradução de crianças pequenas de Yaakov. De Idkia, está ligado com Dak, Dak é fino. Então não é uma metáfora que fala sobre a quantidade grande do povo, mas sim a fada da linguagem de Afrurit, que é poeira pequena, ou filhos pequenos, Dakim. Por isso que é a tradução Idakia. E no segundo comentário, o Rashi fala que deixa claro que o sentido é literal mesmo, que a poeira, o pó, a terra, está ligado com as mitzvot de Pará, que é Éfer, que é cinza, e de Sotá, que é de terra, que é colocado na água para Sotá. E também quanto às palavras que tem depois o Mispar et Rova Israel, Reviotehem. O Rashi explica que esse Rova Israel, que seria um quarto, ou mais a palavra Reva, Rova, fala que é o
está ligado com a semente, né, que sai da relação do povo. Então, que isso é literal também, não é um machado, uma metáfora. As únicas palavras do Bilam que Rashi entende como metáfora é justamente esse verso que a gente trouxe aqui, que é sobre as rochas e montanhas. E por isso o Rashi não traz sentido literal, porque aqui realmente é uma metáfora. Por que é importante para o Rashi deixar claro que aqui é uma metáfora? A gente vai entender e é muito impressionante, porque está ligado com a força, que é muito mais do que a força física. Entende-se então porque Rashi não traz a linguagem do Midrash, que esses são os patriarcas, né? Essas são as matriarcas, pois não seria uma metáfora. Porque falar que esses são os patriarcas é falar como eles são chamados. São chamados de rochas. Então, rochas é igual a patriarcas, mas não, metáfora é quando a referência a alguma outra coisa. Então, quando fala que é como rochas, é uma referência a uma qualidade que tem no povo, que lembra que é através dos patriarcas. E o que é isso? É essa força que a gente tem de entrega total, que é muito além da força física, que a gente viu na nossa força aérea atacando e na guerra que a gente fez com resultados fantásticos e milagres, etc., porque a gente fez a nossa parte de entrega total, mesmo quando as condições não eram as mais favoráveis, contra um país que é uma potência muito maior, 10 vezes maior do que a gente. Então podemos explicar também o comentário de Rashi no final da profecia de Bilam, que fala Reshit Goim Amalek, que Amalek é o primeiro dos povos. O que o Rashi explica? Ele veio antes de todos os outros para lutar contra Israel, contra o povo judeu. Assim como foi traduzido no Onkelos. Então não fala que é um machal, fala que isso é literal, que é realmente o primeiro. E aí, quando fala depois, continua o passuco, Vairitó lebed, que no final ele vai se perder, a Rashi acredita que é Be'adam, nas mãos deles, das mãos do povo judeu. Como está escrito em Pasha Kitetse, que é bem depois, Timre et Zer Amalek, você deve apagar a lembrança do povo de Amalek. Por que não traz o sentido literal como o Ramban? O Ramban não deixa de ser um sentido literal, mas é um outro sentido literal, que fala que ele é comparado, é considerado como sendo o máximo dos povos, porque eram muito fortes e eram muito potentes para a guerra. Se não fosse isso, eles não teriam pensado em lutar contra Israel. Então, o Reshit é da linguagem de prezado, de importante, de forte, como tem em Kitissá, pelo próprio Rashi. O Rashi fala, lá em Kitissá, que Bessamim Rosh é Hashuvim. Esse Tarosh é de Hashuvim, de importante. Então o Ramban explica aqui, como o Rashi explicou Rosh lá em Kitissá, que são importantes, povos importantes. Povo importante é Amalek. Mas o Rashi não traz isso aqui, traz o sentido literal, que é os que são os primeiros a lutar contra Israel. Por quê? O Rashi traz essa prova para o Vairitó Adei Oved, que no final eles vão se perder, de um verso posterior, como a gente falou, em Kitetse, tá? Que vai se perder na mão do povo judeu. Porque ele não traz antes também em Parashat Beshalach, que fala a outra que a gente lê em Purim, que que você vai apagar, que você deve apagar a lembrança de Amalek. O Rashi quer provar que Amalek perecerá nas nossas mãos, do verso, vocês vão apagar o nome deles, Timche, vocês vão, está garantido. É o que vai acontecer no final. Mas em princípio, Rashi teve que acrescentar as palavras Be'adam, nas mãos de Israel, que não estava na Parashá, no verso do Humash. Então, enquanto que a nossa Parashá já tinha isso, que eles vão, no final das contas, se perder. Mas por que isso? O Mará tem uma explicação que, assim como fala Reshit Goim Amalek, que eles são os primeiros, a cabeça dos povos, que eles foram os primeiros na guerra contra a gente, antes da gente receber a Torá, no final, eles também vão lutar
contra a gente e vão se perder por nossa causa. Mas que prova tem disso do Maharal? Porque não poderia ser simplesmente com outro povo. Quem disse que vai ser através da gente? Que é o que Rashi fala, Be'adam. Então, isso está baseado, inclusive, num outro verso que fala, no final dessa paraxá, que o monte de profecia do Bilam, que fala sobre os romanos. Vesimiad Kitim, Kitim são os Romaim, como está escrito aqui pelo Rashi, que eles vão navegar até Ashur, e aí eles vão fazer com que Ashur, os assírios, se percam através dos romanos. Então, porque aqui no caso do Amaleque, eles não vão se perder através de outros povos, o Rashi fala, não, é através da gente. Já terminando, a explicação está ligada com o que está na Torá antes. Vaiaret Amalek, Vaisam Meshaló, Vaomer Eshit. Então, ele viu Amaleque, o Bilam, e aí ele levantou a sua metáfora. Rashi tem dificuldade de entender qual é essa metáfora aqui. Então, não é o sentido literal, que eles são os primeiros e mais importantes, como tem os outros comentaristas que falam. Tem referência a mais algo em Amaleque. São os primeiros em quê? Primeiros em lutar contra Israel. E por isso, no último, também vão ser lutados e vão se perder por Israel. E no fim será a mesma coisa. Tanto primeiro como o último são referências de um assunto novo. A guerra entre a gente e eles, que está acontecendo agora, já aconteceu contra a Pérsia, que é descendência de Amaleque, que a gente guerreou e comandou e iniciou, mesmo que tenha tido uma contribuição de outros povos também. A novidade da metáfora é justamente quando tem um assunto mais profundo, que está revelado aqui nessa profecia de Bilam, está ligado com o fim dos tempos, com Mashiach chegar, Draco Rab Israel, vai subir uma estrela vindo de Israel, e a gente vai acabar, acertar as contas com Amaleque. Então, falar que somos fortes como rochas montanhas não é nada comparado com os patriarcas e as matriarcas. São muito mais do que força, como os apelidos, os nomes que eram chamados de rochas e montanhas. Nem o Bilam tem condição de avaliar e entender o que representa os patriarcas e matriarcas, qual é o valor que eles têm, que está junto com a gente, desde eles, a gente recebeu isso como herança. A nossa verdadeira força não são as mãos do Esav, ou os aviões da EDF, como tem lá. Isso é importante também, e a gente tem também força assim. Mas o que é mais importante nosso é a nossa força espiritual, cada um de nós tem, mais importante do que as nossas mãos. Principalmente a Mesirut Nefesh, a entrega total, que supera todas as forças. Quando fala Rosh Tzurim, a cabeça da rocha, segundo o Tzemach Tzedek, é um nível muito elevado da alma, não do corpo, que é ter fé em Hashem completa, ao ponto de entregar a alma, Mesirut Nefesh, para que do Hashem, santificar o nome de Hashem, como a gente foi lá 2.000 quilômetros de distância. A gente foi lá fazer o que o Hashem, mostrar que a nossa força está ligada com Hashem, como Bibi Netanyahu reconheceu, como Trump reconheceu, que tudo vem de Hashem. A força física está ligada com quantidade, aqui nesse mundo. Mesmo qualidade, a força de Mesirut Nefesh, entrega total, é o contrário. É se anular completamente, é ter menos, se anular para Hashem. É ser como nada para Hashem. Enam Nevadad Ishkon, como continua o Passuco, depois de falar que a gente é como uma metáfora ligada aos patriarcas e matriarcas, é sem comparação, é diferente de toda a criação. A gente não tem como comparar. Desde os nossos antepassados até o fim, sem mudança. Fortes como sempre, que é a força espiritual da alma, que a gente está ligado com Hashem. Geralmente é irracional, que de geração em geração, geralmente se enfraquece com o tempo. A gente permanece forte, firme, porque nossa força vem de Hashem, Echad, que é um só. A gente tem Helek Eloká Memal Mamash, a gente tem uma força, uma parte divina de verdade dentro da gente. No modo de Loshanit como Hashem, que nunca muda, e a gente, com isso, vai cruzar a linha de chegada, a linha final, que é o começo dos novos tempos, com Mashiach na redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, agora já.